a morte. Esse é o tema central da novela de Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch. Essa é a única certeza que temos na vida, mas a gente não consegue lidar com ela. Quer saber mais sobre esse clássico da literatura russa? Então venha comigo que eu vou te contar. Mas antes, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todas as notificações de vídeos novos, tá bom? Vem comigo! Roda a vinheta! A morte. Mas o que é a morte? As religiões têm todas as suas teorias para falar sobre isso. Mas o fato é que nós não gostamos de pensar sobre ela. Passamos uma vida inteira nos esquecendo dela. Mas um dia ela se apresenta. Eu me lembro muito da minha avó falando assim: a morte é um mistério. E é justamente esse mistério que nos tortura quando a gente pensa nela. Por isso a gente se esquiva quando pensa, muda o pensamento para que a gente não tenha o foco na morte. Bom, mas então voltamos aqui ao roteiro desse livro. O que dizer da experiência de leitura deste livrinho aqui? Qualquer palavra ou expressão seria apequenar o sentimento que eu tive ao ler esse livro. Um livro curto de apenas 66 páginas, mas que veio como um soco no estômago para mim. Esse tema realmente mexeu comigo e, de fato, não gosto de pensar sobre isso. Bom, esse livro ele foi escrito em 1866. Fala de um homem comum, de uma vida mais comum ainda, vivendo de uma forma bem mecânica, uma vida burocrática, chata, e que ele acredita ter alcançado sucesso. Isso ainda na juventude. Então ele vive assim, de uma forma mecânica e burocrática, sem grandes sonhos, sem grandes aspirações. Um juiz de direito que aplica o direito de forma burocrática, sem se envolver nas questões, ele opera o direito. Então ali, quando chega a idade adulta, está aparentemente feliz, numa vida que eu nem sei explicar, uma vida mediana, que para ele é o sucesso. Ele resolve se casar com uma mulher que nem tanto ama assim, tudo mais ou menos. Então vive esse início de vida conjugal assim, e no decorrer, essa convivência se torna insuportável durante 20 anos de casamento, até a morte de Ivan Ilitch. E eu me pergunto, o que faz as pessoas se acomodarem tanto na vida? Se acomodarem com o jeito daquela vida que elas levam? Se acomodarem com as pessoas que estão ao seu redor? A ponto de abdicar de prazeres, amores, experiências, sonhos e desejos para viver naquela mesmice, naquela forma mecânica de se viver que era a vida de Ivan Ilitch. Essa história aqui a gente vê aos montes na nossa realidade. Então, depois de 20 anos de casado numa vida insuportável, a morte chega para Ivan Ilitch. Isso mesmo, mas assim, não pensa que isso é um spoiler, porque isso está no título aqui do livro e na primeira página dessa novela. Então isso não é um spoiler, ele realmente morre. E esse livro, ele vai se tratar justamente disso, da morte e vida de Ivan Ilitch. Um homem burocrata, que às vezes a gente acha até ele meio chato e que numa doença que não teve diagnóstico, de uma forma banal, a vida leva. Mas aí é que você me pergunta,
Se esse livro se trata disso, o que tem de tão extraordinário nessa obra de Tolstói para colocar ela como uma obra consagrada aí da literatura russa e literatura mundial? O que tem de tão legal nisso? Na verdade, o que eu acho que abrilhanta essa obra é a maneira como ele retrata a morte e a vida, né, que Ivan Illich levou antes de ser acometido aí por essa doença. Ele retrata essa experiência e essa morte do personagem central de uma forma que nos faz refletir, sabe? Que vem realmente como um soco no estômago, como eu tinha dito. Faz a gente refletir se a gente de fato vive a vida que a gente quer viver ou se a gente é levada por ela. Ele foi levado pela vida. Ele preferia, assim, ele se casou com uma mulher que ele não amava e essa convivência se tornou insuportável ao ponto dele querer ficar mais no trabalho burocrático que ele tinha do que em casa. E quando ele estava em casa, ele estava impaciente, brigando. Ele não tinha conexão nenhuma com os filhos. Aí eu me pergunto, que vida é essa? Aí depois disso tudo, aos 45 anos de idade, ele morreu. Mas o que ele viveu? O que ele amou? O que ele teve prazer em fazer nessa vida? Bom, existe um livro de uma enfermeira, né? Eu vou deixar aqui no box de descrição, que ela é uma espécie de lista de arrependimentos de pacientes em estado terminal. Uma coisa bem dura da gente digerir, sabe? Mas assim, é justamente sobre isso que se trata essa obra. Porque a gente passa a vida inteira de uma forma mecânica, no piloto automático, e de repente a morte aparece. Essa é a nossa única certeza. A gente tem certeza de que isso vai acontecer e que a gente não sabe a hora. Isso vai acontecer a qualquer momento. Então, porque a gente não vive cada dia de cada vez com o prazer que a gente tem de viver, amando as pessoas que a gente ama, estando presente com as pessoas, né, no convívio ali das pessoas que a gente gosta, que a gente realmente quer estar presente. Não, a gente deixa a vida nos levar, né? A gente vive de uma forma mecânica e é isso é uma crítica. Esse livro é uma crítica a essa vida mediana, burocrática que a gente vive, entendeu? Então eu acho que é isso que é legal dessa obra. Não é agradável de ler, confesso. Não foi uma leitura boa para mim. Eu me senti mexida assim com essa leitura. Não foi uma leitura prazerosa, sabe? Mas o que eu acho bacana dessa obra é justamente que isso é uma crítica. A gente tem que ver, a gente tem que ler esse texto, essa novela de Tolstói, e ver a crítica que ele coloca aqui. Essa forma que a gente está levando a vida, que está errada. A gente precisa viver, né, cada dia de uma vez, com prazer, com amor, né? Porque a gente não sabe, a gente tem certeza da morte, mas a gente não sabe quando, né? Então cada dia tem que ser um dia prazeroso. Eu enxerguei isso ao ler. Por isso que foi positivo por causa disso, porque eu enxerguei isso ao ler essa crítica, né? Eu vi que foi uma crítica de Tolstói, a forma como a gente vive. Mas voltando aqui à história, Ivan Illich, na beira da morte, ele estava consciente de sua morte, né? Em todo o processo ele sabia que ia morrer e ele percebe que ele devia ter vivido de forma diferente. E aí vem alguns pensamentos, algumas coisas. Ele queria ter passado mais tempo com os filhos, isso dá para perceber na leitura. E ele percebe algo ainda mais doloroso. Ele tem a percepção ali da morte dele para as outras pessoas, que em algumas situações tinha uma falsidade, ele sentia ali que as pessoas meio que já queriam que ele fosse. Um homem que resolveu viver a vida dessa maneira, deliberadamente, foi uma escolha que ele teve,
que pode não ter sido consciente, mas que quando a morte se apresentou para ele, ele viu que ele deveria ter vivido de forma diferente. E não teve outra chance. Bom, eu não vou falar mais do enredo do livro, mas eu vou falar algumas das conclusões que eu tirei, que eu acho que assim, como foi uma leitura, embora um livro pequenininho, de 66 páginas aqui, esse livro aqui fininho desse jeito ainda tem outro conto, outra novela de Tolstói. Embora seja um livro fininho e que aparentemente é rápido de se ler, eu tive dificuldade realmente não tive prazer na leitura, de sentar ali e ler. É muito bem escrito, uma obra muito bacana, mas realmente o conteúdo ali não foi um conteúdo muito agradável para que eu pudesse ler. Mas o importante são as conclusões que a gente tira, né? As conclusões que eu acho que o autor quis que a gente tirasse, eu vou falar agora. Bom, a primeira coisa é viver a vida em plenitude, né? Pegar tudo aquilo que nos motiva, tudo aquilo que nos faz viver e que nos faz feliz e viver no dia a dia com prazer, né? Pegar aquilo ali, pegar as pessoas, estar presente, viver aquilo. Tudo que nos faz feliz a gente precisa colocar ali no nosso dia a dia para a gente poder ter prazer no dia a dia da nossa vida. A segunda coisa é não deixar a nossa vida entrar no piloto automático, como Ivan Illich deixou. Foi assim que ele viveu. E o piloto automático tira do controle, do nosso controle, a nossa própria vida. Então essa é uma conclusão que eu cheguei assim, que a obra, né, quis nos mostrar. Não viver de forma mecânica. E a terceira é que a gente se dedique às pessoas que a gente ama. É que a gente passe tempo com as pessoas. Hoje a gente vive uma sociedade onde as coisas são muito velozes, muito rápidas. A gente fica no celular e eu fico no celular. Eu trabalho com celular, né? Eu estou o tempo inteiro no computador, então às vezes eu me pego, até assim, quando meu filho está brincando perto de mim, eu vou olhar o WhatsApp para ver se alguém me respondeu do trabalho, alguma coisa assim. Eu preciso estar ali com ele, sabe? Eu preciso estar presente com as pessoas que eu gosto e quero estar presente. E as pessoas que gostam da gente também, a gente precisa estar ali presente, né? Ele teve isso ao final. Ele teve essa sensação, né, de eu poderia ter sido mais presente. E a vida não dá outra chance. Bom, dito tudo isso, eu confesso que não tive uma leitura agradável desse livro. Não foi uma leitura fácil para mim, embora seja uma obra clássica, seja muito bem escrito, né? Mas não caiu bem assim pra mim, foi difícil eu ler. Mas eu acho necessária, não é uma coisa que assim, eu não indico a leitura. Eu indico a leitura porque eu acho necessária, mas não foi agradável de se ler. E eu quero saber qual foi a sua percepção. Você já leu A Morte de Ivan Illich? Se leu, deixa aqui nos comentários, me fala o que você achou, se você teve essa mesma percepção, se você também sentiu um soco ali no estômago. Me conta aqui nos comentários, eu quero saber, tá bom? Bom, se você quiser adquirir o livro, eu vou deixar o link aqui no box de descrição. Lembrando que se você adquirir por esse link, você estará ajudando o canal. Você pode adquirir por esse link qualquer outro livro, basta entrar no link e fazer a pesquisa do título que você desejar. E assim é uma forma que você vai ajudar o nosso canal aqui a crescer cada vez mais, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de vídeos novos, tá? Ajude a compartilhar com os amigos também, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.